Os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar do que me tomas, tudo que o Senhor tira de nós, se acrescenta a nós, Senhor, esta noite. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, que na realidade, muitos de nós estamos tão distantes, Senhor, deste louvor. Senhor, mas há esperança, Senhor Jesus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Senhor, por meio da fé, ó Senhor Jesus, por meio do exercício do Espírito, Senhor, nós vamos compreender, Senhor, que realmente as tribulações, os sofrimentos, as situações, é para nosso crescimento, é para o Senhor tirar tudo aquilo que não lhe agrada, para você, o Senhor acrescentar o Senhor mesmo em nós. Senhor Jesus, nós falamos porque nós cremos, Senhor, nós cremos no trabalhar do Senhor. O Senhor é aquele que começou uma obra em nós, o Senhor há de findar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nós não queremos fugir das situações, Senhor, mas nós queremos, depender do Senhor, para aprender, Senhor, com cada situação de dificuldade, com cada tribulação, com cada sofrimento. Ó Senhor Jesus, Senhor, por meio da fé, por meio do exercício do Espírito, Senhor, nos dê essa realidade. Nos livra de ser cristãos nominais. Senhor, nos dê realidade, Senhor, para fazer a sua vontade. Por isso, Senhor, muito obrigado. Estamos aqui esta noite, Senhor, para ter comunhão na tua palavra. Senhor, se acrescenta a nós, Senhor, por meio da tua palavra que ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Senhor, a tua palavra é a espada do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor, a sua palavra é Espírito e é vida. Sua palavra é o próprio Senhor. Senhor, que as palavras que o Senhor tem nos dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus, realmente, Senhor, nós queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui esta noite. Senhor Jesus, para ganhar um pouco mais de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos, boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, nós estamos já há um ano estudando o Evangelho de Mateus, onde o tema central é o reino de Deus. No primeiro semestre, nós estudamos um tema com foco, e será pregado esse Evangelho do reino. E no segundo semestre, nós demos continuidade, então virá o fim. Então, essa mensagem que nós vamos ouvir aqui esta noite, ela, apesar de falar do sofrimento, da perseguição que o nosso Senhor Jesus teve, das dores, das decepções com os de fora e com os de dentro, aquele que metia a mão no prato com ele e o traiu. Nós vamos falar de aspectos, podemos dizer assim, um pouco negativo, mas eles fazem parte de um contexto. E qual é o contexto? O contexto é: e será pregado esse Evangelho do reino, então virá o fim. O contexto é preparar o material para edificação. Isso é muito importante. Então, neste semestre, nós estamos com esse tema geral do nosso alimento diário, então virá o fim, que a base é o Evangelho de Mateus. Então, e neste volume, este volume é o volume 3. Nós estamos e cada volume dura um mês. Cada volume tem 4 mensagens e nós desfrutamos todos os sábados. Este volume é o volume 3 e é a 4ª mensagem. E a 4ª mensagem tem como título Preparar o material para a edificação. Então, nós vimos nas mensagens passadas que amém? Sim. Sim, exatamente. O tema é preparar o material para a edificação. E a mensagem, que é a 4ª mensagem desse volume 3, tá certo? É o caminho, não colocar errado, é a caminho, não é o caminho, é a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Aleluia! O caminho é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ali é a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. E aí essa mensagem desta noite vai mostrar exatamente
as etapas ali de quando o Senhor estava a caminho, tá certo? Muitas coisas aconteceram, e esse caminho a gente vai ver que é um caminho, a porta ela é estreita, o caminho é apertado, e são poucos que acertam nele. Mas enquanto eu estava desfrutando desse último hino, eu lembrei que existe um que está assentado à direita de Deus, está também no nosso espírito, que tem todas as credenciais para proclamar com muita realidade esse louvor, que é o nosso Senhor Jesus. Ele sendo Deus, sendo igual a Deus, ele se esvaziou, né? E foi obediente até a morte de cruz. E ele passou por sofrimentos, assim, inimagináveis, mas ele suportou tudo e venceu. Então, por um lado, no primeiro momento, não é uma mensagem assim de grande desfrute, porque vai falar do sofrimento do nosso Redentor, e das decepções que ele teve. Primeiramente, decepção com a religião, com os sacerdotes, com os anciãos, com os doutores da lei, né? Ele teve muita decepção com esse povo. Esse povo esperava um libertador montado num grande animal e com um grande exército, retomando do Império Romano as cidades, né? E o território deles. Eles esperavam assim um rei dessa maneira, e o Senhor Jesus veio como aquele rei humilde, montado num filho da jumenta, ensinando o perdão, o amor, né? Então eles se decepcionaram, e aí eles tinham muita inveja do Senhor. Então, por um lado, Jesus se decepcionou com eles, a ponto de Jesus falar para eles: olha, o reino eu vou tirar de vocês, e esse reino vai ser dado a publicanos e a meretrizes, ou seja, vai dar para pessoas que não tem nada a ver com a nação de Israel, por causa da dureza do coração de vocês, por causa da incredulidade. Então eles tinham muita inveja. O Senhor Jesus também decepcionou com João Batista, decepcionou com Judas Iscariotes, né? Por traição, né? O Judas traiu o Senhor. Então a gente vai ver que a caminho da cruz aconteceu muita coisa. A cruz por si só é uma punição mais severa, era a punição mais severa do Império Romano, porque era uma morte lenta, sofrida. Eram os homicidas, os criminosos que sofriam essa sentença, né? Tem uma passagem de Lucas que fala que Barrabás, que estava destinado a ir para a cruz, além dele ser alguém que era um líder de uma revolta contra o Império Romano, ele era homicida, ele já tinha matado. Então, olha para você ver, eles colocaram o nosso Senhor Jesus em pé de igualdade. E aí, o Império Romano, ele crucificava e deixava a pessoa morrendo aos poucos ali, ou seja, um sofrimento contínuo. Então, a caminho da cruz, então tem todo esse contexto de decepção, de traição, de inveja, conspiração. Conspiraram contra o Senhor Jesus, né? Os principais sacerdotes, e os sacerdotes que moravam em palácios, o Senhor Jesus era uma ameaça contra essa mordomia deles, né? Então eles conspiraram, falaram mentiras, né? Contrataram testemunhas falsas, isso tudo para matar o nosso Redentor. Mas por um lado, é profético também, né? Que o nosso Redentor passaria por essas coisas, e ele também já falava que ele passaria por essas coisas, né? Vamos ler Mateus 16, 21, irmãos, que é base também, que já... Aleluia. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na semana passada, o nosso irmão Niltinho falou que a mensagem era a caminho de Jerusalém, né? Que o Senhor Jesus, ele estava decidido, convicto, resoluto,
da missão dele, e nada tirava ele desse propósito. A parte ruim ficou para mim falar, porque agora eu vou ter que falar das coisas difíceis que ele passou e do sofrimento, né? Aleluia, mas amém. E aí, vocês já conhecem também a história, né? Porque o que aconteceu a caminho da cruz, da morte e da ressurreição é história, né? E relatado pelos 4 evangelistas. Cada um teve um ponto de vista. Então nós temos aqui alguns detalhes que o Senhor também vai nos ajudar, como que a gente vai aplicar isso no nosso viver diário hoje, né? Porque a ênfase hoje, irmãos, não é o sofrimento do Senhor Jesus. Claro que esse sofrimento deve nos lembrar, e vai ter um ponto que a gente vai falar da mesa do Senhor, né? Para nos constranger, a nos consagrar mais. Mas o foco é que a caminho da cruz, a morte e a ressurreição teve um objetivo bem definido. Qual era o objetivo? Preparar as pedras para a edificação. Gerar igreja e igreja edificada. É para nos preparar. Ele está dizendo o seguinte: eu passei por isso. A caminho da cruz, morte e ressurreição. Mas é dito para nós, o apóstolo João, ele fala em João no capítulo 12, que o grão de trigo, ele caindo na terra, se ele não morrer, fica só. Mas quando ele morre, ele gera os muitos frutos. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que ele conseguiu como homem. E agora nós vamos ver que depois da ressurreição e da sua ascensão, da sua subida aos céus, ele voltou, e voltou como espírito de poder, né? No primeiro momento ali, quando eles estavam presos naquela sala, naquele cômodo, e com medo, apavorado do Império Romano, com medo os discípulos, né? Com medo do Império Romano, com medo da perseguição religiosa. Aí o Senhor Jesus se pôs, apareceu ali e dando paz para ele, soprou o Espírito da realidade. Ou seja, agora nós também temos esse Espírito da realidade dentro de nós, nos ajudando a passar por esses sofrimentos e para gerar essas pedras vivas da edificação, para dar um lugar de habitação para Deus. Aleluia, nós não estamos sós, irmãos. Então, o difícil do sofrimento, da tribulação, é você passar o perrengue sozinho. Mas hoje você tem o Espírito da realidade, o Espírito do Senhor que venceu todas essas coisas. Então, esse versículo aqui, de Mateus 16, ele diz assim, né, o 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia! Então, apesar de ser uma função do inimigo de Deus, né? João 10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. E no relato de João, fala de que quando o traidor se manifestou, Satanás entrou nele. E Jesus falou assim: ó, vai e faz rápido o que você tem que fazer. Conclusão que a gente tira: o Satanás não vale nada, irmãos. Porque o diabo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então ele obedeceu e foi rápido. Mas, por um lado, você pensa que é obra só de Satanás? É obra... Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele entrou no Judas Iscariotes e usou o Judas como um instrumento. E ele foi lá e traiu o Senhor. Mas ele é tão ordinário que depois que ele traiu, depois que ele recebeu as moedas, na hora que Judas viu que o Senhor Jesus ele foi condenado mesmo, bateu um remorso nele. Um remorso que não... Às vezes julga, né? Judas. Não queiram saber o que é isso, porque a ponto dele suicidar-se. Então, na hora que ele viu que o negócio era mais sério, que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, né? Que eles, os principais, os anciãos, na hora que viu que eles
estava a ponto mesmo para matar o Senhor, que deu a sentença, ele caiu em si, ele viu a besteira que tinha feito. Tanto é que ele devolveu as moedas, e ele não imaginava, vai prender o Senhor e tal, vai tomar uma chicotada aí, nós vamos ficar, Deus é tão poderoso, né? Como é que ele vai morrer, né? Jesus é tão poderoso. Ele viveu com o Senhor ali, irmãos, 3 anos e meio. Essa traição foi na última semana do Senhor aqui na terra. Se a sua semana foi difícil, imagina a semana do Senhor. Quem teve a oportunidade de ler o Alimento Diário viu, né? Imagina a semana do Senhor, né? Traído, traição, corrupção, decepção, sentença, julgado pelos homens, abandonado num momento por Deus. Foi o maior sofrimento de Jesus, né? Naquele período, no segundo período de 3 horas, porque Deus não tem parte com o pecado, e Deus condenou na carne o pecado de toda a humanidade nas costas dele. Então Deus teve que abandonar ele, porque Deus é santo. Então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então Deus condenou, né? A lei de Deus não é isso. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a humanidade pecou. Quem vai pagar? Não existia um justo sequer, só Jesus. Talvez, Paulo fala sobre isso, né? Talvez para um parente, ou talvez para uma pessoa muito chegada, você às vezes anima a fazer um sacrifício, né? Mas Deus, Ele fez para os seus inimigos. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, esse sofrimento de Jesus é para jogar mais luz no nosso viver, para nós valorizarmos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Graça, irmãos, graça é dificílimo de você, inclusive, explicar. Mas é Deus em Cristo vindo por meio do Espírito Santo para nosso desfrute gratuitamente. Você não fez nada, Ele que fez todas as coisas. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é o dom gratuito de Deus, né? Isso é graça, a graça e a misericórdia do Senhor, não é? Então, aqui o Senhor, olha para você ver, irmãos, Ele começou a falar, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar. Desde qual tempo? Nós estamos falando de Mateus 16, foi o tempo que Ele revelou Cristo e a igreja, e falou que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja, que Ele edificaria a igreja. Então, quando Ele revelou essa possibilidade de edificar a igreja, né, e falou: Pedro, tu és pedra, sobre essa eu edificarei. Aí nós vemos nas epístolas que nós somos pedras vivas, não é? Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, né? Nós estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito, para dar descanso ao Senhor. Ou seja, então desde que Ele revelou a questão da edificação da igreja, aí Ele começou, falou assim: olha, agora nós estamos na reta final. Então eu vou lá para Jerusalém, vou sofrer nas mãos muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado ao 3º dia. Então o Senhor não tinha nenhuma surpresa para Ele, né, irmãos? Porque Deus é o Deus, Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Então Ele estava dentro do propósito dEle, mas não foi fácil para Ele, irmãos. Nós que lemos o Alimento Diário da semana, não foi fácil para Ele. Aí eu gostaria de ler com os irmãos. Ao chegar em Jerusalém, como cordeiro sem defeito, Ele foi examinado por 4 dias, foi aprovado, então estava pronto para a etapa final, ou seja, a última semana. Ó Senhor Jesus, às vezes na nossa experiência a gente passa por umas semanas, né? Às vezes alguns dias, meses, o ano às vezes não é muito fácil, né? Mas nós vamos ser encorajados aqui essa noite, com o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós conseguimos vencer os obstáculos, nós conseguimos alcançar o objetivo, né? Aqui o Senhor, existe uma frase no mundo, é que os fins justificam os meios.
Não é a todo custo, né? É uma frase muito usada pelos políticos, né? Não interessa o meio, eu quero alcançar o objetivo. E matam, roubam e mentem uns para os outros e tal. Mas o Senhor Jesus, Ele fez tudo porque tinha um objetivo lá na frente. Ou seja, Ele ia morrer, ressuscitar ao terceiro dia, tornar o Espírito da vida e entrar para dentro de nós e fazer de nós essa morada e trabalhar em nós essas pedras vivas para edificação e também contar conosco para alcançar mais materiais. Então, esse era o objetivo dele, ou seja, ele sabia que ele ia passar por essas etapas de sofrimentos, né? Esses percalços, né? Esses obstáculos, essas dificuldades, esse monte de problema, mas ele sabia, como Isaías 53 diz, ele sabia do fruto do seu penoso trabalho, e ia se alegrar, e se alegrou com isso, né? Irmãos, vamos dar continuidade para ver o que aconteceu aí a caminho, né, de Jerusalém, a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Mateus 21, 45, 46. O Senhor já disse que ele ia sofrer, não só sofrer, né, que ele ia morrer, mas também que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. Mateus 21, 45, 46, amém. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscava prendê-lo, temeram as multidões, porque estas consideravam como um profeta. Ó Senhor Jesus, os religiosos da época, hein? Olha só, os principais sacerdotes, porque tinha muitos sacerdotes, mas existiam os principais, né? Os fariseus, né? Os doutores da lei. Na outra passagem fala que eram também os escribas e também os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas ali da comunidade judaica. Então todos eles estavam arquitetando um plano para tirar a vida do Senhor. Olha, eles entenderam que o Senhor falava as parábolas a respeito deles. Mas que parábolas são essas? Aí mesmo no capítulo 21, fala da vinha, né? E no 21, vamos ler, irmãos, do 21, 28 a 32, por favor. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Então, ele estava dizendo para eles que pela rejeição deles, ou seja, o reino de Deus não era justiça, o reino de Deus não era comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E que o reino de Deus estava reunindo um povo, e esse povo era aquele povo que, por meio da fé em Jesus, por meio de aceitar Jesus, ele estava sendo formado. O próprio Jesus diz: vocês julgam que as Escrituras, elas contêm a vida eterna, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas vocês não querem vir até mim para ter vida. Então o Senhor Jesus falava isso deles, então deixava eles insatisfeitos. Tipo assim, está tirando o melhor deles, que são as promessas, que são o reino. E eles ficavam lembrando de Abraão, Isaac, Jacó, o templo de Davi. Então tinha toda uma tradição. O Senhor Jesus falou assim: não, publicano e meretriz, se arrependerem, se converterem, eles é que vão tomar o lugar de vocês no reino. Então o Senhor Jesus mexeu no vespeiro. Então a partir daí surgiu neles essa insatisfação. E olha que no capítulo 21 mesmo,
no versículo 12 fala assim, ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas, cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cego, coxo, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, e ainda provocou eles, olha, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Então eles indignavam, eles tinham muitos ciúmes, muita inveja, porque o Senhor, Ele curava, Ele libertava, Ele veio para dar vida em abundância, não é? Ele via uma multidão como ovelhas que não tinham pastor, que estava exausto e aflito, então Ele se compadecia, e assim Ele fazia, de cidade em cidade. E aí os religiosos, nominais, aqueles que só tinham nome, eles não aguentavam isso. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, de ser cristãos nominais. Senhor, nos dê realidade. Senhor Jesus, nos dê realidade realmente de compadecer, de cuidar de pessoas. O Senhor estava preocupado de cuidar de pessoas. Então Ele curava lá os enfermos que levavam até Ele. Aí os religiosos, eles indignavam, eles tinham inveja disso. Então na hora que as crianças vieram, diziam, não, é esse mesmo que é o Filho de Deus, né? E cantaram e louvaram, e a multidão seguia o Senhor. Então aquilo ali era uma bomba atômica no ego dos religiosos, né? Dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, daquela patrulha ideológica. Então aquilo ali, irmãos, mexia no ego deles, né? No orgulho. E eles também se sentiam ameaçados, porque o povo não queria ouvir eles mais, o povo não consultava eles mais. Eles tinham o Rei do Reino dos Céus. Ó Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Então, aí o Senhor, Ele fala dessa vinha, e eles, aqui no versículo 23 ao versículo 27, eles contestam as palavras do Senhor, falam assim, mas com que autoridade o Senhor expulsa demônio? Com que autoridade o Senhor cura essas pessoas? Aí Jesus, irmãos, que sabedoria, disse para eles, então tá bom então, eu vou responder para vocês, mas primeiro vocês têm que responder para mim, com que autoridade João Batista, ele batizava sobre o arrependimento? Ele fazia isso com a autoridade do céu ou dos homens? Eles ficaram calados, irmãos. Por quê? Porque eles não tinham resposta, porque eles mesmos imaginavam, se eu falar que é dos céus, ele vai me falar, ele vai me falar por que então nós não obedecíamos. Se ele falar que é dos homens, então, aí Jesus falou assim, olha, eu também não vou, eu não tenho que dar satisfação para vocês. Olha que interessante que ele falou ali, no versículo 26, do capítulo 21. Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, ele não tinha que dar satisfação para essas pessoas. Então isso aí, irmãos, foi gerando neles realmente essa revolta tamanha, que, a ponto de decidir tirar a vida do Senhor, né? Vamos ler, irmãos, Mateus 21, não, desculpa, irmãos, Mateus 26, 1 e 2. Ó Senhor Jesus, a intenção deles, na verdade, era matar o Senhor, né? Exterminar, para o Senhor não continuar pregando sobre o Evangelho do Reino, fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Ó Senhor Jesus, amém. 26, 1 e 2. Ó Senhor Jesus, versículo 3 a 5. Então os principais sacerdotes
e o ancião do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, os religiosos, entre aspas, da época, eles eram assim, bem políticos também, né? Porque existia uma multidão que estava sendo assistida pelo Senhor Jesus, né? Muitos ali parentes que foram curados, muitos ali que receberam o benefício dos milagres do Senhor, né? O Senhor, Ele é o nosso bom pastor, né? Ele é aquele que cuida das ovelhas. As ovelhas reconhecem o seu pastor, ouvem a sua voz. Então, muitos daqueles ali, irmãos, eles defendiam o Senhor, né? E não ia ser fácil para os sacerdotes, para os escribas, os fariseus, simplesmente matar o Senhor. Então eles arquitetaram esse plano terrível de traição. E aí eles maquinaram, né? Como nós vamos fazer isso? Aí vamos seguir Senhor Jesus. Vamos seguir Mateus 27. Aí eles começaram a colocar o plano deles em ação. Mateus 27, 1. Agora não havia mais volta, né, irmãos? Eles falam aqui de não só prendê-lo à traição e não só prendê-lo, mas também matá-lo. Senhor Jesus. Então eles começaram, aí no capítulo 27, versículo 1 em diante, eles começaram a colocar o plano em ação. Olha: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Ó Senhor Jesus, para o matar. Irmãos, olha, misericórdia, que traição, né? Ao romper do dia, todos os principais e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Agora não tem mais volta. Na verdade, é o caminho, né? É a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Mas antes disso, irmãos, aqui eles já deliberaram matar. Mas antes de matar, teve ainda a situação de cruz, de crucificação. Teve aquele desconforto que se apresentaram no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma Suprema Corte judia. É como se fosse, hoje no Brasil tem o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, todas as demandas, as pessoas, elas entram na cidade. Se a cidade não resolve, ela manda para o Estado. Se o Estado não resolve, ela manda para o Supremo Tribunal Federal para resolver qualquer pendência, né? Aqui, esse sinédrio era um conselho de sacerdotes, anciãos do povo, escribas. Eles, era como se fosse uma Suprema Corte judia. Ela não tinha autoridade de bater um martelo e matar alguém. Por quê? Porque, apesar de ser uma Suprema Corte judia, eles deviam favor ao Império Romano. Eles estavam debaixo do Império Romano, eles estavam debaixo do César, dos governadores, porque eles foram escravizados por eles, mas o Império Romano dava uma certa liberdade politicamente, né? Não queria sujar suas mãos, né? A gente vai ver o que aconteceu com Pilatos, né? Ele poderia sim poupar o Senhor, mas ele não quis problema. É o político, né? Ele não quis problema com a multidão, não quis problema com o povo. Então deixou para eles resolver isso, né? Então aqui, olha para você ver, eles decidiram matar o Senhor, mas não foi tão simples assim. Vamos ver o que aconteceu. Mas para matar, eles precisavam condenar o Senhor. Mas como que ia condenar Jesus, irmãos? Qual é o crime? Como que eles iam justificar, por exemplo, para César, para Pilatos, né? Como que ia justificar, inclusive, para o povo? Qual é o crime dele? Ele não é um homicida igual Barrabás. Ele não é um ladrão igual aqueles que estavam do lado dele da cruz. Qual foi o crime do Senhor? Então, aqui, Mateus, muitos de vocês já leram, porque está aqui nos evangelhos, né? Evangelho de Mateus 26. Aqui a gente consegue descobrir qual foi a pega deles. 14, 15, 16. Por favor, irmãos.
Senhor Jesus, amém. Vamos? Então, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar, que eu vos entregarei? E pagaram para ele 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava uma boa ocasião. Ó Senhor Jesus. Buscava uma boa ocasião para o entregar. Ó Senhor Jesus. Aí nós sabemos, né, o que aconteceu. O Senhor Jesus, ele, tomado assim de pavor, medo, angústia, tristeza profunda em sua alma por causa dessas situações. Olha o que eles fizeram no 26. Olha como é que foi o julgamento dele. Então, irmãos, foi no mundo aí eles falam, quando é uma situação armada, eles falam que é um circo. Não é? Foi uma palhaçada. Eles arrumaram testemunha falsa. Nada se sustentou no que os acusadores vinham contra o Senhor Jesus. Então foi um tribunal que parecia mais um circo. Mas eles conseguiram fazer o que eles intentavam. Olha o 57 em diante. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Ó Senhor Jesus. Então cuspiram e o rosto lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vê que nesse contexto eles não tinham argumento nenhum que se sustentava essa acusação. Quando o sumo sacerdote diz assim: ó, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo. Então, irmãos, aí ele não pôde ficar calado. Aí ele disse: tu o disseste. Essa expressão em hebraico significa sim. Ele confirmou que ele era realmente o Cristo Filho. Então, o crime para condenar Jesus à morte foi ele dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outros argumentos, aí eles falaram, blasfemou, ou seja, eles estão falando que era um insulto contra Deus, uma ofensa contra Deus, ele dizer isso, mas ele realmente o era. Ele era. Então, irmãos, no registro de João, quando os soldados do templo, quando a guarda sacerdotal, quando eles foram prender, não foram
a guarda pretoriana, não foi a guarda do Império Romano, foi os guardas do templo. Quando eles foram prender Jesus, eles perguntaram, o relato de João, perguntaram quem era Jesus. Aí ele falou assim: olha, sou eu. Ou seja, sou eu. E quando ele falou sou eu, eles caíram por terra, dado o poder que tem no nome de Jesus. Num outro relato de Marcos, Marcos fala que um daqueles que estavam com Jesus arrancou a espada e cortou a orelha de um dos guardas. O nome dele é Malco até. E no Evangelho de João, João fala que esse era Pedro. Marcos não fala que era o Pedro, mas não tinha necessidade de ninguém defender o Senhor, porque quando João relata isso, quando perguntaram, ele disse sou eu. Só o som da voz dele lançaram eles por terra. E esse o nome do Senhor, ele tem poder. Em Êxodo 3,14, quando Moisés ele pergunta a Deus, Jeová, em nome de quem eu vou lá para libertar o povo do Egito? Mas Faraó vai me perguntar, em nome de quem? Aí Deus falou para ele assim: olha, o eu sou é que te envio. Fala que você vai no nome do eu sou. O eu sou é que faz essas coisas. Ou seja, o eu sou, ele é o Deus todo suficiente. Ele é tudo aquilo que você e eu necessita. Então, o nome do Senhor, ele é o ser que existe de eternidade passada a eternidade futura. Então, quer um nome mais completo que esse? Quem é seu Deus? Ele é tudo aquilo que eu necessito. Ele simplesmente é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o espírito da realidade. Ele é a água viva. Ele é a porta. Ele é o pastor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é tudo aquilo que você necessita, Ele é o nosso eu sou, ó Senhor Jesus. Então o Senhor foi traído, irmãos. Aí o Senhor foi traído, olha tamanha decepção dele, né? Traído por Judas, e levaram o Senhor, e aqui já começa o período, o Senhor foi julgado com 2 períodos de 3 horas, um sendo escarnecido e julgado pelos homens, e a outra julgada por Deus. Na primeira hora eles fizeram isso com ele, olha, nas primeiras 3 horas, né? Eles esbofetearam o Senhor, eles cuspiram no Senhor, e eles falavam para o Senhor: você está salvando as pessoas, salva-te a ti mesmo. Eram muitas provocações, né? Se tu és realmente o Filho de Deus, então desce aí da cruz, e aí eu vou crer no Senhor. Quer dizer, essa provocação foi forte, né? O Senhor poderia descer e depois voltar para a cruz, mas o Senhor não fez isso, né? Falaram isso para ele: se é realmente o Filho de Deus, então desce da cruz, aí nós vamos crer. Ou seja, a artimanha deles, né? Querendo usar um propósito do Senhor, porque o propósito do Senhor é que as pessoas crescem nele, né? Mas ele não, ele continuou ali, sofrendo, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca, né? Isso é uma profecia de Isaías 53. Então ele não abriu a boca dele. Então ele sofreu. Ele é o cordeiro que tira os pecados do mundo. Que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, né? Que logo um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, para que nós que hoje vivemos, não podemos viver só para nós, mas por meio daquele que nos amou e nos salvou, né? Então, esse amor de Cristo precisa nos constranger. Mas aí, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos também o sofrimento maior do Senhor foi lá no Evangelho de João. Senhor Jesus, João mostra isso com mais detalhes, né? Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de João. Senhor Jesus. Evangelho de João 19. Aleluia.
Jesus. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Quando fala no 17 em diante, irmãos. Tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus, um título, e colocou no cimo da cruz, que estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estavam escrito em hebraico. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá a se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse o discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, la chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Ó Senhor Jesus, muito sofrimento. Mas aqui, irmãos, era para cumprir a obra redentora do Senhor. Então, quando o soldado chegou ali para quebrar as pernas dele, viu que ele já estava morto, ele furou o lado do Senhor, e o lado do Senhor saiu sangue e água. E João, ele só pôde dar esse testemunho porque ele seguia muito de perto. E o sangue é o sangue da nova e eterna aliança, que foi feita no sangue do Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para nos redimir, para nos perdoar dos nossos pecados, foi necessário o sangue derramado do Cordeiro Jesus. Mas aí não saiu só o sangue, saiu também água. Água, na Bíblia, está relacionado à vida. Então o Senhor também, Ele nos deu uma vida nova. Então nós somos regenerados.
Então, nesse episódio que sai sangue e sai água, representa a redenção e a regeneração. Nós nascemos de novo, que aquele que tem um filho tem a vida de Deus, aquele que não tem um filho não tem a vida de Deus. Então ele não só quer perdoar os seus pecados, mas ele quer também te dar uma nova vida. E não quer que você tenha essa nova vida para colocar de lado, mas ele quer que você viva por meio dessa nova vida. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele sabia que para preparar as pedras vivas, preparar o material para a edificação da casa dele, ele precisava não só perdoar pecados, mas ele precisava também dar para nós uma vida nova. Senhor Jesus. Irmãos, agora para finalizar, queria ler com os irmãos Mateus 27, 34, 35. É um pouco do relato que nós lemos aqui, mas tem uns detalhes. Mateus 27. Senhor Jesus, amém. Aleluia, amém. Não, esse versículo acaba que eu já li com os irmãos. Então vamos passar para a ressurreição. João. Jesus. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 20. Então o Senhor, ele morreu, né? Senhor Jesus, amém. E aí o terceiro dia ele ressuscitou como Espírito que dá vida. Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando eu disse que o Senhor Jesus, ele foi julgado pelos homens e por Deus, e ele ali na cruz, ele clamou ao Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Tal era o sofrimento do Senhor. Alguns ali achavam que ele estava chamando por Elias, mas na verdade ele estava clamando e pedindo ao Senhor que, se possível, passasse dele aquele cálice, passasse dele aquele sofrimento, mas ele dizia também que não é como ele queria, mas seria segundo a vontade do Senhor. Então tal era o sofrimento do Senhor. Mas esse sofrimento todo, ele visava realmente o fruto do penoso trabalho. Ele já via na frente pessoas como nós, crendo nessa obra redentora, dedicando a nossa vida, consagrando ao Senhor, para também fazer a vontade dele. Então, quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ao terceiro dia, ele se torna o Espírito que dá vida, e ele aparece para os discípulos. Vamos ler João, Evangelho de João 20, aleluia, Senhor Jesus. Vamos lá, 20, versículo 19 ao versículo 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se vos retiverdes, são retidos. Ó Senhor Jesus, havendo dito isso, soprou o Espírito para dentro deles. Então, irmãos, esta mensagem, ela fala de muito sofrimento, fala de tudo que o Senhor passou ali a caminho da cruz, a sua crucificação, a sua morte, o plano macabro que os sacerdotes, os escribas, fariseus, a religião fez para tirar a vida do Senhor, mas também tem a ressurreição do Senhor. O nosso foco essa noite, claro que ao lembrar o Senhor Jesus, ele na última semana dele, ele teve a celebração da Páscoa e teve a instituição
da ceia, né? Quando ele estava ali comendo com os discípulos, a última refeição, ele disse que aquele pão representava o corpo dele e o sangue, o cálice representava o sangue dele. É por isso que nós, aos domingos, nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Isso é para nós trazermos na nossa memória sempre a obra redentora de Jesus. Mas o foco não é isso. O foco é que se o nosso Jesus venceu como homem, Ele foi a caminho da cruz, a caminho até a morte, e houve a ressurreição, é esse caminho também que Ele traça para nós. Por quê? Porque Ele sabe que para edificar a igreja, nós, como esses materiais que estamos sendo preparados, o nosso caminho também tem que ser um caminho da cruz, tem que ser um caminho da morte, tem que ser também um caminho da ressurreição. Ó Senhor Jesus, porque as pessoas falam que só não tem jeito para a morte, mas nós que conhecemos a vida de Cristo, nós sabemos que até para a morte também tem jeito, não é? Porque a vida, a morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. Cristo ressuscitou e vivo hoje Ele está. Então Ele se tornou-se o Espírito da vida. Olha só, os discípulos, Ele já tinha falado que era necessário Ele padecer na mão dos escribas, dos sacerdotes, dos anciãos, e aí Ele ia sofrer, morrer, e também Jesus já tinha avisado eles que Ele ia ressuscitar, mas eles não estavam crendo nisso, eles estavam com medo. Então Ele apareceu para eles e soprou neles aqui, olha, eu falei que eu estaria com vocês, e disse que também ressuscitaria. E aí o Senhor falou para eles em João que não vos deixarei órfãos, mas mandarei o outro, o Espírito da realidade, o eu sou, e Ele estará para sempre convosco. Então hoje, irmãos, nós temos esse Espírito da realidade, e aí a única maneira de nós nos tornarmos essa casa de descanso ao Senhor, esse material que vai edificar a morada do Senhor, é nós usarmos o Espírito, é nós usarmos esse Espírito que foi soprado para dentro de nós, esse que o Senhor ressuscitou, esse que Ele falou que não ia nos deixar órfãos, mas Ele mandaria o outro, o Consolador, e é esse Espírito do Senhor. Então nós temos esse Espírito que dá vida, e nós temos esse Espírito de poder. O Espírito de poder, ele se manifestou ali em Atos, né? O Senhor não disse? Nos evangelhos mesmo, o Senhor disse que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. E aí nós vemos que em Atos, no capítulo 2 houve o Pentecoste, a grande manifestação do Espírito de poder sendo derramado neles. Mas também nós vemos também em Atos capítulo 10, que esse Espírito de poder se manifestou também na casa de Cornélio. E esse Espírito é o mesmo Espírito, irmão, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Não há caminho para nós fazermos a vontade de Deus, para nós exercitarmos o Espírito, se não for pela cruz. Então, quando nós estávamos louvando aquela música dos sofrimentos, é pela fé, irmãos. E o Senhor, Ele precisa nos convencer disso, que é pela fé. Ó Senhor, se o Senhor venceu, o Senhor também está nos levando a vencer, irmão. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o Senhor, Ele venceu. E lá em Hebreus fala que Ele é o nosso sumo sacerdote, e que Ele passou por todas essas coisas para socorrer a mim e você. Então hoje nós podemos chegar com mais firmeza junto ao trono da graça, para recebermos socorro em momento oportuno. Então Ele, sem pecado nenhum, Ele não tinha pecado nenhum, se fez pecado. Não é verdade? 1 Coríntios 5:21 fala isso. E Romanos 8:3 fala que Deus condenou o pecado na carne. É por isso que ele naquele momento foi o momento de maior sofrimento de Jesus, quando Deus o desamparou, porque estava condenando ali todo o pecado da humanidade. Aí Jesus, Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que era por um momento, porque ele estava sendo condenado ali o pecado da humanidade toda. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aprender com o nosso amado Senhor Jesus, que para edificar a igreja, nós também precisamos, com a ajuda dEle, trilhar esse caminho, o caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho da ressurreição. Lembrando que o grão de trigo, ele caindo na terra,
Se ele não morrer, fica só. Mas quando morre, ele gera os muitos frutos. Então, aí, se nós exercitarmos nosso espírito, andar no espírito, jamais nós vamos satisfazer as concupiscências da carne. E aí, há uma diferença de obra da carne e fruto do espírito. Porque aí, se eu exercito o meu espírito, por meio de aplicar a cruz no meu viver, então eu vou gerar frutos do espírito. E o principal fruto do espírito é o amor. E é o amor que vai me fazer também fazer a vontade do Senhor, não é? De orar pelas pessoas, de cuidar das pessoas, de acreditar mais que a vinda do Senhor está próxima, né? Mais próximo do que no princípio quando nós cremos, né? Então, nós podemos nos encher do Espírito e satisfazer o Senhor. Jesus é o nosso Senhor, aleluia. Nós temos algum tempo ainda, irmãos, para compartilhar. Podemos compartilhar em grupo, né? Falta 15 minutos.